Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Pegue sua Bíblia, erga bem alto, você já sabe o que eu vou fazer. Se você crê nisso, faça comigo. Feche seus olhos, abre sua mente e diz: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a indestrutível, a incorruptível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Fale com toda a fé. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Amém. Amém. Abra por gentileza em Isaías 55:8. Isaías 55:8. Hoje meu dia começou às 7 da manhã. Tive a grata alegria de novamente ministrar num colégio, numa escola municipal chamado Júlia do Amaral, a 14 quilômetros da minha casa. E fazem 9 anos que tem uma professora ali bem intencionada, uma professora que faz governo. Nós temos 3 valores aqui nessa casa: integridade, influência e governo. E tem uma professora ali, a Marieta, que ela pegou a pasta dos direitos humanos da escola. Então ela, como uma boa crente, rei, ela pegou essa pasta dos direitos humanos e ali ela protegeu por 9 anos já essa escola de toda essa agenda. Então nos direitos humanos tem toda a discussão do banheiro unissex, tem toda a discussão do gênero na sala de aula, a inclusão de crianças. E essa professora, intencionalmente, há 9 anos, todo ano ela me liga e fala: você pode vir dar palestra? Aí eu vou lá. Ela pega todos os alunos que estão no último ano, no 9º ano, saindo da escola, uma escola com 1.000 e poucos alunos. E ela faz eu dar 3, 4, 5 palestras numa manhã, onde ela traz 30, 50 alunos, enfia numa sala e fala: Cal, pode ripar. E aí eu falo sobre 7 hábitos de quem tem inteligência emocional. E eu começo contando a minha história. Com 13 anos, sentado na mesma cadeira, numa mesma sala, numa mesma escola, pública como aquela. E ali eu tiro do coração deles sentimentos, traumas, que em 50 minutos eles saem da sala. E hoje foi impressionante. As meninas, elas me cercavam assim, chorando, e elas falavam: a gente pode te dar um abraço? E eu dava um abraço nelas. E elas ficavam ali chorando, sendo curadas, sem orar, porque não pode orar. Mas eu termino fazendo uma declaração. E é impressionante o quanto aquilo ali vira de uma vez, e essas pessoas, elas saem, e anos mais tarde elas me escrevem, falando assim: eu nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. Hoje, inclusive, eu fiz o post, e uma aluna de 7 anos atrás fala: aquele dia eu nunca esqueço. Se eu não me engano, ela congrega a PIB hoje. E é maravilhoso isso, porque o que eu acredito muda o mundo. O que você acredita muda o mundo. E esse mundo está dentro de você. Nós não precisamos mudar o mundo, nós precisamos mudar o universo que está dentro de cada ser humano. Se você muda o mundo de alguém, você mudou o mundo sem mexer uma cadeira do lugar. Isso me fascina todas as vezes que eu posso falar publicamente. O tema dessa noite é: volte para o jardim. Volte para o jardim. Isaías 55, você pode abrir? 8 a 9. Diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos teus caminhos. Pois assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Você já imaginou teu pai falando assim com você?
Você já imaginou teu pai chegando para você assim, ó, depois você tem 18, 20 anos, falando assim, cara, é o seguinte, o jeito que você pensa, o caminho que você toma, o jeito que você enxerga as coisas, é o oposto do como eu penso. Não tem nada a ver com o que eu penso. Esse texto, isso não significa que os pensamentos de Deus são segredos que Ele não quer revelar a nós. Mas isso significa que são desconhecidos a maneira como nós pensamos. Deus, Ele não tem a intenção de esconder um desejo, um pensamento, um segredo, um mistério do reino de você e de mim. Deus não tem Ele não pensa isso. Mas com certeza existem pensamentos que estão escondidos na maneira como eu e você nós pensamos. O tópico dessa noite é arrependimento. John Maxwell, um dia ele disse, o que diferencia uma pessoa de sucesso de uma pessoa do fracasso é o jeito como essa pessoa pensa. Não é quanto ela trabalha, não é o curso que ela fez, não é a carreira que ela percorreu, não é a performance que ela teve, os dons e talentos que ela teve, mas é o jeito que ela pensa. E hoje eu quero falar sobre pensamentos. Arrependimento fala mais de como nós pensamos do que como nós agimos. Só que já percebeu o quanto você só usa arrependimento naquilo que você age? Nós só nos arrependemos quando nós erramos. Mas e se eu te falar que você devia se arrepender mesmo quando você acertou? Porque existe muito erro, muito acerto, que no reino de Deus é um erro. Salomão era considerado, talvez, ou foi considerado, ou ainda é considerado o homem mais rico que já existiu no mundo, certo? A riqueza, ela é fruto da tua inteligência. Um homem inteligente, ele alcança muitas coisas. Mas note que Salomão, quando ele tinha tudo, quando ele era ultra mega inteligente, quando ele já tinha conquistado tudo, Deus chega para ele e fala, Salomão, me pede uma coisa. E o que Salomão pede? Pede? Isso significa que é possível você enriquecer, ser um grande homem, mas ser um tolo. Salomão estava dizendo assim, ó, tudo que eu fiz com inteligência, porque eu não tinha sabedoria, porque se ele tivesse sabedoria, ele não pedia sabedoria. Só que sabedoria tem mais a ver com como nós pensamos, e inteligência tem mais a ver com como nós agimos. A inteligência ela performa, a inteligência ela conquista, e aí esse é o nosso dilema hoje. Nós vivemos uma sociedade onde existe muito inteligente tolo, cara, é ultra mega inteligente, mas ele é um tolo. Conhece alguém assim? Fala aí um exemplo. Quem? Tua chefe? Elon Musk? Quem mais? Neymar? Quem mais? Percebe que a pessoa ela é inteligente para ter a vida que ela tem, mas ela é tola em tantas outras coisinhas. O cara não consegue ser um marido de uma mulher só, ele não consegue ser um pai, ele não consegue ser um filho de alguém, ele não consegue ser leal a um amigo, ele não consegue dominar seu próprio corpo, ele não consegue dominar os seus vícios. Só que ele é muito inteligente. Neymar está criando o ecossistema Neymar Júnior. É uma cidade inteligente em Santa Catarina. Já pensou? Só que enquanto partida a gente tem muita gente sábia que é o bicho burro. Você fala, cara, você é tão sábio, mano. Tem tanta sabedoria que sai de você, mas você vive quebrado. Você vive pedindo carona, vive com os boletos atrasados. Não é um paradoxo? O cara tão sábio não performa como deveria. O cara que performa como deveria, ele não tem a sabedoria que talvez ele podia. Salmo 8:4 diz assim: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? E no entanto, Salmo 8:4-6, e no entanto os fizestes apenas um pouco menores do que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas.
Você já leu esse texto aqui? Numa outra versão, a mensagem, ele diz assim: ainda assim, por um pouco deixamos de ser deuses esplendorosos como a luz matinal do Éden. Por um pouco assim, nós deixamos de ser deuses esplendorosos como a luz matinal do Éden. Tu nos encarregaste de cuidar do mundo feito por tuas mãos. Repetiste para nós a incumbência do Gênesis. Você repetiu novamente, você devolveu novamente a incumbência do Gênesis. Fizestes-nos Senhor de ovelhas e de gado, até mesmo dos animais selvagens, dos pássaros nos ares, dos peixes nas águas, das baleias cantando nas profundezas do oceano. Voltar para o jardim fala mais da maneira como nós pensamos do que na maneira como nós agimos. Imagine Adão antes da queda. Ele tinha um monte de pensamentos que eu e você hoje nós não temos. E Adão era livre de milhares de pensamentos que nós pensamos hoje, mas ele nunca pensou. E às vezes a gente acha que a glória do Éden era o que Adão fazia: comer a maçãzinha no final da tarde, ver uma mulher perfeita, né? Porque depois da queda que ela ficou imperfeita, mas antes disso a Eva era perfeitinha. Só que o ponto que o Éden não tem, a glória do Éden não era como eles agiam, a glória do Éden era como eles pensavam. Porque o primeiro conflito de pensamento aconteceu depois da queda. Antes disso não tinha um conflito. Antes disso, os aplicativos do céu com a terra sempre funcionavam. Deus não teve um desacordo, Deus não teve um desajuste no conversation com Adão antes da queda. Mas quando Adão cai, aí a conversa fica truncada. Adão, onde você está? Adão, o que você está fazendo aí? Adão, mas quem disse que você está pelado? Percebe que entrou outro tipo de pensamento em Adão? Pensamentos que não tinham antes. Valor fundamental nessa noite, dessa palavra que eu quero trazer para vocês, é que nosso padrão de pensamento determina como somos ou não compreendidos por Deus. Por muitos anos nós ficamos preocupados em nós entendermos Deus. Cara, eu quero entender Deus. Eu quero saber como Deus pensa. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Só que nessa noite aqui eu estou dizendo que Deus, ele tem um interesse de entender você. Deus, ele tem um desejo de entender você. E foi naquele momento que ele parou de entender Adão. Ele só entendeu Adão até a queda. Deu a queda, ele bugou. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra padrão aqui está falando que não é o que você pensa que está errado, mas é o gabarito, o protótipo, a engenhosidade, a máquina toda do teu raciocínio que você precisa jogar para fora. Porque a impressão que eu tenho é que a gente vem culto após culto aqui mudar de opinião. Eu tiro uma opinião minha e tento colocar uma opinião de Deus. Aí semana que vem eu já estou pensando torto de novo, aí eu volto aqui para tirar de novo uma opinião minha e enfiar uma opinião de Deus. E todo dia você parece que está pendendo igual uma Kombi que está puxando para a esquerda. Já andou de Kombi? Quando puxa, você solta do volante e ela vai para o lado. Só que esse texto está falando para você quebrar o padrão. É para pegar, não é trocar uma peça do motor, é para você pegar o motor e arrancar ele e colocar um outro motor na sua mente. A Bíblia diz que ele nos deu a mente de Cristo. Nós temos, porém, a mente de Cristo. Em outra versão, Romanos 12:2 diz: stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Pare de imitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor.
Pare de imitar os ideais e as opiniões da cultura ao seu redor, mas seja transformado interiormente pelo Espírito Santo por meio de uma reforma completa, não dos seus pensamentos, mas da sua maneira de pensar. Nosso desafio é como pensamos, não é o que nós pensamos. E esse é o nosso conflito. Por isso que Deus olha para você e fala assim: eu não entendi ele. Isso é interessante, porque sendo pai hoje, você sabe o desespero que é você criar um filho e o filho nunca ter problema, até o dia que você começa a não entender ele. Alguém já passou por isso aí? Teu filho começa a falar coisas que você fala: não estou te entendendo. Aí ele começa a gostar de coisas que você fala: não estou te entendendo. Aí ele começa a agir e fazer coisas que você fala: ei, não estou entendendo. O que aconteceu com teu filho? Ele mudou a maneira de pensar. Talvez esse é um dos maiores medos ocultos do coração de um pai. Quando você fala assim: tomara que o vírus não pique o meu filho, que ele vire um otário social. E chega em casa e começa a pendurar coisa no nariz, coisa não sei aonde, coisa... E começa a ser aquele cara que se corta no quarto, aquele cara que não sai mais do quarto, fica seborrento, fica... Porque tem pais que acontece isso. De repente o filho vira um bicho. Aí você fala: meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Ele não sai mais do quarto, ele não fala mais com ninguém, ele fala em código, ele tem só uns amigos estranhos, seborrentos também. Eles são tudo parecidos, cabelo meio... o cara 5 dias sem tomar banho. Chega no quarto, tá cheio de salgadinho em volta, coisa do McDonald's, né? A mão ele nem lava, ele só vai da banana, ele vai pro hambúrguer, do hambúrguer ele já pega a batatinha, dá 3 lambidinhas, volta pro controle. Só que percebe que tem um modelo mental sendo implantado nele? Ele está mudando a sua maneira de pensar. E de repente ele começa a falar que ele não é mais homem, ele é mulher, ele é bi, ele é cachorro, ele é um gato. Existem ideais, existem opiniões da nossa cultura ao nosso redor que todo dia está tentando te convencer que você precisa ser diferente. Só que Isaías, ele falou: meus pensamentos são muito diferentes dos seus. E aqui a gente tem que parar e falar: como assim, Deus? Como assim? Sheila, escuta aí, Sheila. Isso aqui tá igual morar na meia água, né, mano? Graças a Deus que os banheiros tem 2 portas pra lá. Quem nunca, né? Dormiu numa meia água. Dá pra escutar tudo ali. Mas a boa notícia é que Deus quer que você conheça primeiro os pensamentos dele. Deus quer se fazer conhecido para nós. E esse texto sempre me chamou a atenção, por quê? Porque eu sempre calei os meus ouvidos para qualquer opinião pública sobre a faculdade dos meus filhos, sobre a minha faculdade, que você tinha que ser assim, que você tinha que ser assado. Quando eu entendi que os pensamentos tão mais altos que o céu da terra, eu falei: ixi, cara, eu não vou escutar mais ninguém. Da terra, não. Aí eu comecei a andar com gente que anda no céu. E eu comecei a perceber que os pensamentos dele, fazem 40 anos que eu sou influenciado por pessoas do céu. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu tenho menos prejuízo no currículo. Por quê? Porque eu corri para o céu, eu corri para o pensamento extremo, o pensamento do quadrado. Eu tinha um pastor que ele falava: cuidado, hein? Esse negócio de deixa rolar, tudo que rola, rola para baixo. Nunca vi algo rolar para cima. Prefira ser um quadrado que não rola do que um redondo que desce redondo. E são pequenas didáticas assim que me blindaram. Santidade radical. Onde eu fui taxado na faculdade como o careta. Só que de um lado eu era o careta, do outro lado eu mandava eles a merda. E aí eles não entendiam muito. Como assim? Mas você não é crente? Isso, sou crente. Mas vai a merda, para não falar outra palavra. Quando Deus disse ao seu povo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, Deus não estava dizendo que não queria que os nossos caminhos e os pensamentos não fossem como os seus. Deus estava dizendo: os vossos pensamentos e caminhos não são como os meus, mas eu estou a tentar torná-los semelhantes aos teus.
Deus quer que tenhamos uma mente como a sua. Ele nos disse por meio do apóstolo Paulo para sermos transformados por uma renovação mental. Deus deseja que nós conheçamos e obedeçamos a sua vontade, fazendo o que é agradável e aceitável aos seus olhos. E o meu apelo nessa noite é: volte à velha mente lá do jardim. Volte a pensar como se deve pensar, como era lá no jardim. Como Adão pensava sobre Eva, como Adão pensava sobre as coisas, como Adão pensava sobre espiritualidade, como Adão pensava sobre pecado. Me diga, como que Adão pensava sobre pecado? Como? Ele não pensava. E a gente fica lá: Deus me perdoa dos meus pecados. Meu irmão, vira essa página. Quando você está preso num pecado, o diabo está deitando e enrolando em cima de você. Considere-se, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Ignore o seu pecado, porque esse pecado não tem mais poder sobre você. Esse pecado é uma atitude pecaminosa, não é o principado do pecado, que podia reinar sobre nós e não pode mais. Então, que bênção é saber que você pode acordar amanhã de manhã e ter os pensamentos de Deus. E eu posso contar aqui 5, 8, 10 experiências dos pensamentos de Deus que eu tive, e isso terminou inclusive em reversão de valores econômicos na minha vida. Você já imaginou se você pudesse hackear os pensamentos de Deus? Deus está pensando algo sobre esse tempo na terra. Deus está pensando algo sobre a economia da cidade. Deus está pensando algo sobre a empresa que você trabalha. E que tal se você começasse a hackear os pensamentos de Deus? E de repente você começa a ter informações privilegiadas. É disso que eu me refiro nessa noite. Muitas vezes você acorda e diz: oh Deus, é segunda-feira. E Deus diz: você não está pensando como eu. Este é um dia que eu criei especialmente para você. Vamos lá. E vamos entregar o céu para eles, aonde você precisa ir trabalhar nessa manhã. Sim, isso mesmo, existe um mundo lá fora, Deus está dizendo para você. Mas nós temos atitude. E essa atitude é o quê? Deus, eu nunca vou ser como você. E é por isso que você não carrega os pensamentos que Deus tem, porque você acredita que você nunca vai ser como Deus é. Eu levei 10 anos para escrever um livro que está sendo lançado esse mês. E o meu objetivo com esse livro é convencer as pessoas que elas são exatamente como Jesus era nesse mundo. Nós o somos. Jesus carregava os pensamentos de Deus. Jesus andava numa frequência do céu e não da terra. Jesus conhecia os mistérios do reino de Deus. E eu te pergunto, qual a diferença entre você e Jesus? É que eu e você, a gente ainda não quebrou o modelo, o padrão. A gente pensa de um jeito que a gente nunca quis, imposto por alguém que nunca perguntou se a gente queria. Volte ao mundo no jardim, para pensar que esse é o caminho para você pensar. Deus vem até nós e diz: meu filho, é exatamente isso que eu quero que você faça. Tenha a mente de Cristo e pense como eu. Deus quer que você adote a mente e a atitude dele em relação a si mesmo. Comece a pensar sobre você, na perspectiva que Deus diz que você é. E aí eu percebo que para a gente é mais fácil de tratar os outros como Deus diz que ele é. Mas vários de vocês estão bloqueados em tratar você mesmo como Deus diz que você é. Você mesmo caminhar no que você pode, porque Deus diz que você pode. Só que você ainda não se convenceu disso. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não sou. Se você conhecesse meu marido, se você soubesse como é que é lá em casa. Mas não, a boa notícia é que você foi desenhado para ser como ele é nesse mundo. A mente, o pensamento e as atitudes alinhadas com ele fazem Deus te compreender melhor. Deus deseja te entender, e cada vez que você não pensa como ele, ele não está entendendo você. Cada vez que você toma ações, decisões, atitudes com o pensamento da terra, Deus olha e fala: não entendi, não estou entendendo. O que você está fazendo? O que você está comprando? Por que você está ligando? Por que você está cancelando? Por que você não está indo? E aí a gente começa a deixar Deus confuso.
Não é porque Ele não conhece os teus pensamentos. É que os pensamentos teus não conversam com os pensamentos que Ele tem sobre você. E agora imagine você tendo um filho. Você criou teu filho para uma vida promissora, de sucesso, uma vida familiar, para uma vida onde você quer ter teus netos perto. E de repente teu filho começa a vir com umas histórias, com umas decisões que você começa a falar: filho, não estou te entendendo, cara. E o que mudou no teu filho? Mudou só o jeito dele pensar. Existem componentes do pensamento divino. E aqui tem pelo menos 9. O pensamento divino, ele é composto por pelo menos 9 aspectos. O primeiro deles é a onisciência. Deus, ele é onisciente. Deus não tem limites de sabedoria, de conhecimento. Deus sabe todas as coisas. Segundo, a sua onipresença. Deus não está ausente em lugar nenhum. Ele conhece todos os lugares. O pensamento de Deus contempla isso. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus estava lá. Terceiro lugar, a onipotência. Deus consegue, Deus pode. Se Ele quiser, Ele faz. E dá a impressão que às vezes a gente tem Deus como um pai Nutella. Putz, acho que meu pai não vai dar conta. Eu te pergunto, do que Deus não dá conta? Quarto, justiça e moralidade. Não existe um pensamento de Deus que é moralmente injusto. Deus é justo. Deus é moral e ético. Tudo que está fora disso não é divino. Amor e misericórdia. Deus, ele tem natureza do amor. Então Deus, ele pensa a partir do amor. Deus pensa a partir da compaixão. Compaixão é óbvio no pensamento embutido de Deus. Então ele não é tirano. Porque na hora de ser tirano, ele só tem compaixão. O que é compaixão? É estender favor para quem não merece. Graça para quem merecia outra coisa. Deus, ele só pensa dentro de compaixão. Intencionalidade. Infinita infabilidade. Deus nunca tenta a segunda vez, porque Ele não falha. O pensamento de Deus é infalível. A palavra não volta atrás. Ele não precisa reformar. Ele não precisa pedir perdão. O pensamento de Deus, ele tem finalidade e propósito. Deus não faz nada sem sentido. Deus não faz nada sem propósito. E, em último lugar, o pensamento de Deus, ele é baseado em fatos e absolutos, nunca em relativos. Ah, mas isso aí depende. Já viu que a resposta científica para a medicina e para a nutrição é a mesma coisa? Você pergunta algo para o nutricionista, ele fala, depende. Você pergunta para o médico que estudou mais do que ele fala, depende. Você fala, pô, para ser médico é fácil. A melhor resposta do médico é depende. Não, cadê o absoluto? E pouca gente sabe o absoluto. Porque o absoluto entra a tua reputação na reta. Ou depende não. Depende se deu errado, não. Eu falei que não era bem assim. E se deu certo? Eu falei que era bem assim. Né? O depende, o teu está fora da reta. Só que a sociedade quer embutir na gente um pensamento do relativismo. Ah, depende, Cal. É que lá em casa é diferente. Só que o pensamento de Deus é sempre absoluto, porque é baseado em fatos e é sustentado por princípios. Um princípio, ele não tem relatividade. Uma opinião tem. Até uma realidade, uma verdade pode ser relativa. Mas um princípio, ele é sempre absoluto. E aqui, como Deus não pensa, Deus nunca vai pensar baseado numa limitação humana. O pensamento dele é sempre ilimitado. Deus nunca pensa numa racionalidade linear. Deus não pensa numa equação lógica. 2 mais 2 para Deus pode ser 100. Deus não pensa numa racionalidade linear. Deus não é lógico. Só que a gente quer pensar lógica. Não, eu tenho certeza, porque é impossível, Deus. Calma. E aí você fala, então, mas para Deus não tem essa palavra no vocabulário dele. Deus, ele tem interesse Deus não tem no seu pensamento interesse próprio egoísta. Deus não tem pensamento, no seu pensamento, reatividade emocional. Você nunca vai ver Deus tendo piti no seu pensamento. Deus revidando. Deus escapando. De repente Deus explodiu. Você não vai ver. O pensamento de Deus não carrega reações emocionais.
O pensamento de Deus não carrega ambiguidade moral. Sabe a ambiguidade moral? Quando você tem aquela conversinha mole, duplo sentido, aquela piadinha, duplo sentido. O pensamento de Deus não carrega isso. Deus não pensa assim. O pensamento de Deus não tem restrição do conhecimento. Ele é todo conhecedor. Ele sabe de todas as coisas. Até aquilo que está oculto, escondido. O pensamento de Deus carrega a revelação daquilo. Eu estou sem o tempo hoje ali. Alguém me controla o tempo aqui? Alguma pergunta até aqui? A questão da ira de Deus Daí você pegou pesado. Começa como? como a ira de Deus se encaixa no sentimento que não dá para ti, né? Porque a gente acha que a ira ela está relacionada ao descontrole, mas não está, né? Porque várias vezes Não. Deus tirou e não era para ti. A ira é inteligência emocional. Só quem não é inteligência emocional não sabe se irar. Porque a ira é a tua capacidade de gestão de emoções fortes. E o texto diz: irai-vos e não pequeis. Não está dizendo não vos ireis. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente não é para eliminar a ira. Guarda uma coisa, a ira é super necessária na sua vida e na minha. Algumas coisas a gente vai fazer debaixo de ira. Porque ira é uma energia, é um combustível. Eu gosto de chamar isso de holy discontent. É um descontentamento santo. Homens que moveram a história foram tomados por ira. E na ira eles fizeram grandes coisas, milagres, sinais, prodígios, reconstruíram cidades, atravessaram, libertaram povos debaixo de ira. Só a questão é que a ira ela precisa ser santificada. A ira é um descontentamento santo, uma inconformidade. E Deus ele tem ira. Só que Deus ele não peca em cima da sua ira. Deus ele não perde a medida da sua ira. Alguns padrões mentais, para terminar, que nós precisamos nos arrepender. Então hoje eu quero que você nunca mais pense arrependimento sobre o que você faz, mas que você sempre pense arrependimento sobre o que você pensa. Nós precisamos quebrar o padrão de vários como eu penso o que eu penso. Quebrar o padrão. E só tem um jeito de quebrar o padrão. É como? Arrependa-se. Arrependa-se. Um culto desse é um lugar de arrependimento. Uma conferência é 3 dias seguidos de arrependimento, uma overdose de arrependimento. Um culto no cinema é glorioso, porque há arrependimento todos os domingos de manhã. Só que pena que a gente matou essa palavra quando a gente associou ela com mal. Sendo que arrependimento é um privilégio de quem é sábio. Existe um padrão de pensamento de prostituição, enquanto Deus pensa em inocência. Prostituição é a troca de um favor sexual em benefício de um dinheiro. E hoje nós estamos tomados por um padrão de prostituição, cujo fim extremo é o sexo, mas começa tudo bem antes do sexo. Eu faço um favor em troca de um dinheiro. Nós estamos com um padrão, modelo mental de prostituição. Por isso a gente faz parceria, por isso a gente anuncia coisa no Facebook, no Instagram, para um monte de gente comprar aquilo que nem você usaria, mas você está guardando o benefício daquilo que você acabou de trocar como favor. Recentemente um amigo nosso foi chamado numa conferência para fazer o transfer dos preletores para o aeroporto. E aí foi meio estranho, porque ele nem é muito próximo do pessoal da conferência. Mas depois, sabe o que ele descobriu? Ou melhor, a gente percebeu que provavelmente os organizadores da conferência descobriram que ele tinha uma Land Rover de 600 mil reais. Então, viu, você pode fazer o transfer? Posso, mas é lá com a tua Land Rover. Eu te pergunto, se ele não tivesse Land Rover, chamariam ele para fazer o transfer? E será que isso não é um pensamento de prostituição? Tipo assim, você me dá, daí eu te pago.
Eu te dou um benefício se você me der o troco. E a gente faz isso com várias coisas. Esse negócio a gente chamou de parceria hoje em dia. Você manda lá, de graça, para ter um network. O Thomas levou o linho de fit aí, ó. Fitzinho de guerra. Muitas pessoas olham para mim e falam: Cal, você devia fazer isso, devia vender aquilo, fazer caneca, você devia fazer teus bonés, você devia fazer teus... Só que talvez não percebe. Mas por que é para fazer isso? Para trocar um favor em troca de um dinheiro? Será que eu deveria usar isso? Eu não estou falando que é errado usar, mas note, Deus ele pensa em inocência. Se você fizesse isso inocentemente, viu, você pode buscar lá os preletores no aeroporto? Posso. Ah, e você vai com que carro? Ah, eu posso ir com a minha Land Rover. Nossa, você tem uma Land Rover? Puxa, que bacana. Percebe que mudou? Porque a ênfase não está na Land Rover, a ênfase está em você incluir a pessoa num serviço. Só que as nossas motivações, elas denunciam as prostituições que a gente faz. Porque a metade do que a gente faz é sempre buscando benefício. E a gente termina no sexo, mas a prostituição começa bem antes do sexo. A prostituição sexual é só um extremo social de como a gente pensa. Que vários irmãos, inclusive, caem nisso. Mas essa prostituição começou bem antes. Começou lá em como você tratou teu sogro, como você casou com a tua esposa, como você pensou na sua esposa. Segundo, padrão do pensamento abortivo. Deus pensa a vida. Mas quantas coisas que Deus inseminou no teu coração e você foi lá e matou, porque você falou assim: isso não é possível. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho chamado para isso. E no final você nem parou para perguntar: Deus, isso é de você? Porque Deus ele pensa a vida. E ele não coloca um pensamento no teu coração para você ir lá e abortar ele. Só que a gente tem muito pensamento abortivo. Quantos chamados que nós abortamos? Quantas oportunidades que nós abortamos? Quantos ministérios que nós abortamos? Quantas músicas que nós não escrevemos? Porque nós abortamos. Porque nós temos um padrão de um pensamento que aborta. Porque se é de tão de Deus que é, pode ter certeza que você vai estranhar. E aí quando você estranha, você faz o quê? Ah, eu mato. Eu já tenho o meu chamado. Eu já tenho a minha academia lidera. Eu já tenho a minha igrejinha. Eu já tenho a mini fazenda. E a gente mata aquilo porque eu já tenho. Não quero. Terceiro padrão do pensamento faccioso. Deus sempre pensa unidade. Mas quando você menos espera, você está colocando: mas o Cal prega melhor que o fulano. Fulano não prega tão bem quanto o Cal. Ei, isso é um pensamento faccioso. Você não deveria chegar nessa conta. Não, mas essa igreja não é igual a outra. Porque a outra lá, o Kids, pensamento faccioso. Você está criando lados. E você pergunta: você está com a gente ou não está? E Deus ele não pensa facção, Deus pensa unidade. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, deveria se refletir em inocência, devia se refletir em vida, devia se refletir em unidade, preservando a unidade. Só que de repente a gente eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou da INC, eu sou da Alcance. Eu sou não sei da onde, e eu estou me incluindo nisso. Porque a gente é apertado por isso todo dia. Só que hoje estou aqui para dizer: quebre o padrão. Jogue esse modelo fora. Pensamento prostituto, joga fora. Pensamento abortivo, joga fora. Pensamento faccioso, joga fora. Quarto lugar, pensamento da comparação. Deus sempre pensa a gratidão. Cada vez que você se compara, você está saindo da gratidão. Você está sendo ingrato. Calma, mas eu só me comparo para me inspirar. Não, cara, você está cobiçando, invejando e não está percebendo. Porque senão você não faria loucura se você só estivesse se inspirando. Mas quando você se compara, rapidamente você perde a gratidão daquilo que você já tem e do que Deus já fez. E Deus ele nunca compara você com ninguém. Deus ele não ficava comparando Adão e Eva. Eva, Adão não é assim, hein? Adão, Eva é mais inteligente que você. Não. Eu te pergunto, por que você compara seus filhos? Por que você compara os músicos da igreja? Por que você compara as suas finanças? Por que você compara as condições financeiras aqui na igreja das pessoas?
Porque talvez você não entendeu a chave da gratidão. Gratidão, ou melhor, a comparação sempre é inimiga da gratidão. Cada vez que você se comparou, você saiu da gratidão e não percebeu. E último lugar, padrão do pensamento de escassez. Deus sempre pensa abundância. Eu te pergunto, por que até hoje você ainda não acreditou que tudo é possível ao que crê? Porque você ainda não crê. Por isso você acha que o teu dinheiro é curto, você não tem grana, você não vai conseguir. Vamos viajar? Eu acho que eu não vou poder. Mas por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro. Então o dinheiro então que diz se pode ou não. Vamos numa conferência? Eu queria muito, mas não posso. Por quê? Porque não tem dinheiro. Entendi. É uma saga aqui na igreja. Estamos cansados já. Estou a fim de falar assim, quem não tem dinheiro, por favor, não venha na conferência. Por quê? Você não vai agregar em nada. Você não tem R$500 para vir numa conferência, você vai falar o quê na mesa com quem está sentado aqui? Boleto, atrasadas, conta, tá difícil. Não, nem venha na conferência, fique fora. Tem 2 conferências no ano aqui. Eu já te avisei faz 3 anos que teria 2 por ano. Então, se você não se planeja de um ano para conseguir R$500, eu lamento dizer que talvez você é a pessoa imprópria para estar na conferência. Só que por que eu penso assim? Porque você ainda acha que o dinheiro determina se você vem ou não. Porque quem não tem dinheiro, ele primeiro fala assim, eu vou vir na conferência. Eu só estou vendo como é que eu vou pagar. Entendi. Pô, legal. Porque no fundo está todo mundo vendo como vai pagar. Só que o pobre aqui é mais folgado. Sabia disso? O pobre, ele é... Lá na chácara a gente chamava de charqueador. Cuidado com eles. Eles estão soltos aqui na igreja. Tem um outro irmão aqui pedindo dinheiro para os irmãos da igreja. Não dê esmola aqui na igreja. Sabe aquela campanha da prefeitura? Não dê esmola? Que esmola não tinha ninguém da rua. Não dê esmola aqui na igreja. Calma, mas eu quero ajudar o irmão da igreja. Ajude na sua home church. Não, mas ele não está na home church. Viu? Que bom para ele. Se já não está na home church, já reflete o jeito que ele pensa. Se estivesse na home church, a home church é para isso. E outra, não, ele está aí na home church, ele precisa de dinheiro. Ei, traga o dinheiro no pé dos apóstolos. E fale para o apóstolo, viu apóstolo, você pode encaminhar esse dinheiro para aquela família ali? Tem uma irmã que esses dias falou assim, estou me incomodando, porque eu chego lá na igreja e as pessoas vêm pedir dinheiro para mim. Eu falei, você por acaso ajudou essas pessoas dias atrás? Ela falou, sempre ajudo. Eu falei, esse é o teu problema. Você virou a tia rica da igreja. Você aparece de carro ali, a pessoa já, tia, oi, tudo bem? Ai, que linda que você está hoje. É um charqueador. A tia é chique, mano, a tia é chique. A tia é generosa. A tia é muito generosa. Né, Tere? É ou não é? Tá proibido pedir dinheiro para Tere aqui dentro. Mas eu não estou aqui para falar mal de pobre, eu estou aqui para falar assim, mude o teu pensamento que você vai parar de faltar dinheiro. É o jeito que você pensa que incomoda, não é o dinheiro que você não tem que incomoda. Mas se cada vez você... Bora, seus mortos. E outra, eu quero todo mundo na conferência, mas você precisa se esforçar para isso. Nós temos um grave problema que a pessoa fala assim, não, mas eu vou tocar na conferência. Sério? Então você quer fazer um programa comigo? É isso? Eu toco para você e você me paga. Mas não é um pensamento safado esse? Cara, tem 240 diáconos aqui dentro. Eu vou dar desconto pro músico porque ele toca. Não. E é o seguinte, eu e a Aline, a gente vai dar palestra e a gente pagou inteira a conferência. Me faz essa conta. Estamos pagando 30 mil pro cara vir lá da Los Angeles. Então, o ponto não é o dinheiro, o ponto é que é um projeto de Deus, que eu preciso do teu amém quando você fala assim, eu estou dentro. E vou parcelar em 10 vezes. E faça a prova do Senhor para ver. Não, em 10 vezes não pode. Não, 10 vezes se for ali com a Tere. Entendeu?
10 vezes que for com a agiota aqui da igreja, que só bate, ele não mata. Mas esteja convencido de uma coisa: Deus não pensa em escassez. Pare de limitar sua vida no que você pode de dinheiro. Eu sou o cara que não posso um monte de coisa. Não posso. Você olha eu ali de Maroc, não sei o quê, mas você não sabe o que tem de atrasado daquilo ali. Agora que está em dia. Mas demorou. Só que tenho 4 filhos em casa. Tenho filho na escola pública. Queria ajudar mais com dinheiro na escola pública. Eles estão lá, eu não consigo. Aí, mas eu não tenho dinheiro. Ah, é? Eu também não. Só que você prioriza o que você valoriza. Se você não prioriza, você está dizendo que não vale. Só que para mim vale. Então, com muito amor, venha na conferência. Quero ver todos vocês na conferência, viu? Mas para terminar essa noite, volte para o jardim e pense como era lá no jardim. O jardim está dentro de você. O jardim não tem prostituição, ele tem inocência. O jardim ele não tem facção, ele tem unidade. O jardim não tem comparação, ele tem gratidão. No pensamento do jardim, você tem abundância, não vai faltar. Guarde isso. Calma, mas eu preciso juntar patrimônio, eu preciso ter aposentadoria. Meu irmão, rei não tem aposentadoria. Rei não tem patrimônio, você é dono do reino inteiro. O que você quer crescer teu patrimônio? Amém. Obrigado.